Olhamos para a campanha presidencial, prestes a completar uma semana, com o Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, boa tarde. Que balanço fazer desta primeira semana? Tem sido uma campanha morna, centrada em ataques pessoais, com faltas de ideias por parte de praticamente todos os candidatos. Não por culpa deles, eu penso que por culpa do esvaziar de funções do próprio lugar de Presidente da República, com basicamente os candidatos a salientarem os mesmos aspectos e a terem dificuldade em se diferenciar uns dos outros. Todos dizem que querem ser dialogantes, todos dizem que querem ouvir a população, todos dizem que querem ser árbitros, mas ter alguma capacidade de intervenção, e desse ponto de vista nós não percebemos exatamente qual é que é a diferença entre cada um destes 10 candidatos. Como também temos alguma dificuldade em compreender porque é que eles insistem tanto naquilo que é ataque pessoal, seja Marcelo Rebelo de Sousa a criticar os seus adversários por o criticarem a si, seja Cândido Ferreira a pedir esclarecimentos sobre a carreira académica de Sampaio da Nóvoa, seja Sampaio da Nóvoa a criticar Maria de Belém por ter uma atitude muito de facção dentro de uma área ideológica e partidária como é o Partido Socialista. E eu penso que isso para o eleitorado acaba por ter um impacto negativo, acaba até de alguma maneira por desmobilizar aquilo que pode vir a ser a intenção desses eleitores de irem às urnas no dia 24. Pessoas desinteressadas, pode aumentar a abstenção? Eu penso que sim. Eu tenho alguma expectativa relativamente ao qual é que será o valor da abstenção, mas olhando para esta campanha, olhando para essa dificuldade em encontrar diferenças substanciais e olhando também para aquilo que é o comportamento destes candidatos, eu diria que a abstenção pode ser relativamente elevada. Eventualmente, aquilo que pode contrariar o que estou a dizer... Já ia aí, mas estava a dizer que eventualmente o que pode contrariar esta minha estimativa é o facto de a conjuntura política neste momento ser muito complexa e as pessoas poderem considerar que a escolha de um candidato à direita ou a escolha de um candidato à esquerda pode vir a ter um impacto muito substancial naquilo que é a condução dos destinos do país nos próximos tempos. E por isso mesmo eu diria que, havendo a abstenção, uma abstenção elevada, quem eventualmente poderá ser prejudicado é Marcelo Rebelo de Sousa. É aquele que tem o eleitorado que neste momento eventualmente estará menos mobilizado para ir a estas eleições presidenciais, desapontado por aquilo que foi o desfecho das eleições legislativas e se calhar também até um pouco desapontado com o facto de Marcelo Rebelo de Sousa jogar em mais do que um tabuleiro, isto é, fazer simultaneamente elogios à direita, mas dando a entender que viverá de forma tranquila com um governo do Partido Socialista. E isso pode levar esse eleitorado de direita a não estar muito motivado a ir às urnas. E, portanto, com uma abstenção mais elevada, será Marcelo Rebelo de Sousa quem será mais prejudicado. Portanto, esta estratégia de Marcelo Rebelo de Sousa de tentar segurar a direita e seduzir a esquerda pode não estar a correr de feição, é isso que entendes? Sim, é isso. Essa é a minha ideia, a ideia de que, eventualmente, aquilo que me parece uma estratégia teoricamente correta, isto é, Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer tudo para ganhar à primeira volta e sabe que para ganhar à primeira volta não pode contar apenas com o eleitorado de direita. Tem que contar com o eleitorado de direita e com uma parte do eleitorado que terá votado Partido Socialista nas últimas eleições legislativas e que vê em Marcelo uma figura mais apta e mais competente do que, por exemplo, Sampaio da Nóvoa ou Maria de Belém, que são candidatos dessa área socialista. O problema está aí, o problema está que, ao piscar o olho à esquerda, eventualmente Marcelo Rebelo de Sousa pode estar a perder aquilo que é o entusiasmo do eleitorado de direita. Não quero com isso dizer que esse eleitorado irá votar num outro candidato, claramente não há uma outra opção para esse eleitorado de direita, agora pode fazer com que ele fique em casa, e ele ficando em casa pode fazer com que o resultado eleitoral de Marcelo o obrigue a ir a uma segunda volta, e numa segunda volta está tudo em aberto. Aí talvez de novo o eleitorado de direita se mobilize contra um adversário já perfeitamente identificado à esquerda, ou então esse candidato de esquerda possa ter capacidade de penetração no eleitorado de direita e tornando a vida de Marcelo Rebelo de Sousa um pouco mais difícil. E a esta altura já se consegue perceber se há ou não segunda volta?
Não, é difícil. As sondagens que surgirão ao longo dos próximos dias podem nos dar uma indicação um pouco mais rigorosa, mas ainda assim eu diria que a margem que até agora todos os estudos indicam é uma margem que deixa a entender que pode haver uma segunda volta ou não haver uma segunda volta. Isto é, Marcelo Rebelo de Sousa está na fronteira entre evitar essa segunda volta, mas os números não indicam que ele possa estar sossegado relativamente a esse cenário. Mas, como eu dizia, eventualmente esta segunda semana de campanha pode ajudar a clarificar um pouco mais e os estudos, as sondagens que vierem a surgir podem nos dar uma noção um pouco mais rigorosa sobre isso que vai acontecer. E esta semana, a quem é que correu melhor? Diria que foi uma semana boa para Sampaio da Nóvoa. Ele, de alguma maneira, conseguiu ganhar alguma dianteira relativamente a Maria de Belém, com um discurso que se tornou um pouco mais clarificado em relação ao que ele pretende. Mas Sampaio da Nóvoa tinha até agora um discurso muito hermético, muito académico, muito fechado, difícil de entender para pessoas que querem compreender verdadeiramente o que é que ele pretende com a sua presidência. Sampaio da Nóvoa terá sentido esse toque, alterou o seu discurso, alterou o seu léxico e começou a falar de forma mais direta para as pessoas, ajudando-as eventualmente a compreender um pouco melhor aquilo que ele quer quando chegar à presidência. Por seu lado, aquela que é uma adversária próxima, dizem as sondagens, que é Maria de Belém, acabou um pouco enredada com uma determinada facção que está próxima de António José Seguro dentro do Partido Socialista, nomeadamente através dos apoios que lhe foram surgindo ao longo dos últimos dias. Estava-me a lembrar, por exemplo, de Francisco Assis e do elogio rasgado que lhe teceu. E eu penso que isso, nesta altura, pode não ser vantajoso para quem quer ir à tal segunda volta com Marcelo Rebelo de Sousa, na medida em que aí está a extrair daquilo que é a possibilidade de votos o eleitorado mais à esquerda do Partido Socialista, que não ficará tão contente com essa posição de maior moderação de Maria de Belém relativamente a esse setor um pouco mais conservador do Partido Socialista. Mas Maria de Belém teve também a presença desse grande peso do PS, Jorge Coelho, que ajudou. É verdade. Ajuda. E Jorge Coelho, noutros tempos, seria também, como se costumava dizer, um carregador de pianos, alguém que tinha uma capacidade logística tremenda e ajudava qualquer campanha a ir bem mais longe. Agora, o Jorge Coelho hoje já não é o Jorge Coelho dos tempos de António Guterres, nem sequer está nesta campanha com essa função de ajudar a mobilizar a campanha de Maria de Belém, mas sem dúvida que foi também um contributo importante para Maria de Belém. Ainda assim, como eu dizia, acaba por afunilar aquilo que são os apoios da candidata relativamente àquilo que me parece ser, nesta altura, uma maior abrangência de Sampaio da Nóvoa. Ao estar mais distante do Partido Socialista, ele, de alguma maneira, certamente cativará também o eleitorado PS, mas poderá entrar naquilo que são os votos que, naturalmente, iriam para a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda e para Edgar Silva, o candidato apoiado pelo Partido Comunista. Esses, sim, eu diria que, perante essa estratégia e perante o bom desempenho de Sampaio da Nóvoa, poderão vir a ser fortemente prejudicados nas próximas eleições. E aí também está, quanto a mim, um ponto de interesse, que é saber se nestas eleições presidenciais quem terá mais votos, o candidato apoiado pelo Partido Comunista ou o candidato apoiado pelo Bloco de Esquerda. Isto também é importante perceber depois do resultado das legislativas, é isso? Exatamente. E quem é que dos dois, na tua opinião, está a fazer uma campanha mais mobilizadora? Nenhum dos dois. Eu acho que eles estão a desapontar. Marisa Matias não está, por exemplo, a ter um desempenho tão eficaz como teve a líder do Bloco de Esquerda, que foi claramente uma locomotiva muito importante para o resultado que os bloquistas tiveram. Edgar Silva não está a mostrar também o carisma e a capacidade de atração das atenções do eleitorado que, por exemplo, Jerónimo de Sousa costuma ter. E, portanto, eles estão a ser candidatos abaixo da fasquia que tiveram os líderes dos partidos nas legislativas. E, portanto, eu tenho alguma curiosidade para ver qual é que será a diferença de votos
entre estes dois candidatos, porque não dependendo daquilo que é o desempenho deles, porque é um desempenho abaixo daquilo que seria expectável, ficaremos com uma ideia melhor daquilo que são as bases de apoios desses partidos. O resultado que esses candidatos tiverem vai representar muito mais aquilo que é a base de apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista do que verdadeiramente a adesão às ideias, aos programas de Marisa Matias ou de Edgar Silva. Vai clarificar um pouco as coisas. Olhando para os restantes candidatos, há algum que destaques em particular? Tino de Rãs tem o carisma que todos lhe reconhecem e tem sido muito hábil a aproveitar as oportunidades que lhe vão surgindo pela frente. Ele tem uma forte capacidade de contacto com as pessoas, é muito bom no contacto interindividual e aquilo que a peça há pouco dizia, nomeadamente através de um seu professor, de que ele é um político genuíno, de que todo este, chamemos-lhe assim, espalhafato, não é orquestrado, é natural. Isso tem-se notado no dia-a-dia e, de alguma maneira, poderá ajudar esse candidato a ter um resultado acima, por exemplo, do número de assinaturas que conseguiu obter para ser candidato. Paulo de Moraes continua muito à volta da questão da corrupção, embora tenha tentado nestes últimos dias, a propósito de algumas iniciativas de campanha, também ir apresentando algumas outras ideias, mas a verdade é que, aos olhos do eleitorado, esses candidatos estão claramente num outro campeonato e aquilo que eles acabam por ganhar é muito mais notoriedade para as suas ideias, para a sua própria pessoa, do que verdadeiramente uma expectativa de ter um resultado minimamente digno nestas eleições presidenciais. Ricardo, muito obrigada. Boa tarde. Obrigado, Maria.